Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Na ausência de parlamentar presente, a presidência vai fazer a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, agora presente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, ausente. Deputado José Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputado Luiz Estevão, agora presente. Deputado Cláudio Monteiro, presente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Filipelli, presente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Manuelzinho, presente. Deputado Zé Ramalho, presente. Deputado Magela, presente. Solicito que o senhor deputado Manuel Andrade secretarie os trabalhos da sessão e faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. E aí? Vamos lá, Manuelzinho. Ali. Projeto de lei de autoria do deputado Rodrigo Hollenberg dispõe sobre a criação e o funcionamento do Juizado Especial Móvel de Pequenas Causas para acidente de trânsito no Distrito Federal e de outras providências. Moção do deputado Filipelli. Reivindica providências junto ao Poder Executivo do Distrito Federal para a complementação da urbanização na HIGN 714. Projeto de lei de autoria do deputado Antônio José Cafu. Autoriza a criação das áreas especiais de interesse social e estabelece normas gerais especiais para a regularização
de habitações para a população de baixa renda. Projeto de resolução da Comissão de Constituição e Justiça nega licença ao Tribunal Regional Eleitoral para processar o deputado distrital Edmar Pirineu Cardoso. Damos início ao comunicado de líderes dentro do pequeno expediente. Com a palavra, o deputado Miqueias Paz. Com a palavra, o deputado Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, todos nós sabemos da morosidade da justiça brasileira. O volume dos processos relacionados a acidentes envolvendo automóveis e pedestres nas vias urbanas é assustador. O acúmulo dos mesmos faz com que o julgamento de uma simples ação leve longos anos perdida na burocracia dos tribunais. O sistema judiciário brasileiro vive um processo de estrangulamento em face dos volumes de ações em tramitação na Justiça. Um número significativo desses processos, empilhados aos milhares nos diversos tribunais espalhados pelo Brasil, se refere a delitos cometidos no trânsito. O quadro no Distrito Federal não difere do resto do país. A lentidão dos tribunais gera um sentimento de desamparo e descrédito do cidadão para com o Poder Judiciário, levando, às vezes, a procurar soluções de caráter pessoal nem sempre corretas. Essa demora atinge toda a população, mas atinge principalmente os segmentos sociais menos favorecidos. Dei entrada hoje, nesta casa, a um projeto de lei que dispõe sobre a criação do Juizado Especial Móvel de pequenas causas para acidentes de trânsito do Distrito Federal. Cada unidade móvel judiciária conduzirá uma equipe composta por um juiz de direito, um escrivão judiciário, um perito em legislação de trânsito ao local onde ocorreu o delito de trânsito, para que seja feita a diligência técnica e lavrada a sentença judicial. Com a implantação desse juizado, tenho certeza que o número de ações em tramitação na Justiça do Distrito Federal será drasticamente reduzido, tornando-a mais ágil e, por consequência, resgatando parte da credibilidade e imagem do Judiciário, imagem esta, um pouco desgastada junto à comunidade em razão dos problemas citados. Conto com o apoio dos nobres pares para aprovação da presente proposição, que, de certo, trará grandes benefícios para a população do Distrito Federal. Concedo a palavra ao deputado João de Deus. Concedo a palavra ao deputado Odilon Aires. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores da imprensa, ocupo esta tribuna, senhor presidente, para apresentar uma moção da nossa autoria que reivindica ao governo do Distrito Federal a concessão e liberação de um terreno público para a instalação do Hospital Sara Kubitschek, na Ceilândia. Eu acho que o governo federal não deve impor o Sara Kubitschek no Lago Norte, Lago Sul, até porque o plano piloto já é dotado de uma infraestrutura hospitalar melhor do que qualquer uma outra cidade satélite. E a sede oficial do Sara Kubitschek é em Brasília e no plano piloto. E o governo de Vossa Excelência dizia que
no seu programa de governo, a comunidade, a sociedade que definia o local adequado para a instalação dos hospitais. Se esta Câmara topar, iremos fazer um debate na Ceilândia, um plebiscito na Ceilândia, em Brasília, para discussão entre a instalação do hospital Sara Kubitschek, se é prioridade da elite, se é prioridade dos deputados federais, se é prioridade dos senadores ou se é prioridade do eleitor de Brasília e da população brasileira. O Sara é um hospital que nós temos todo o respeito. Se diz de passagem que é um hospital privado. Mentira, é o hospital que mais gasta recursos públicos no Brasil. É o hospital da elite, é o hospital que serve à burguesia deste país. Por que não agora levar o Sara Kubitschek para a pobreza, para a periferia, para atender Taguatinga, Ceilândia e até a periferia de Brasília, até o entorno e o Brasil. Portanto, nós vamos encampar essa briga democraticamente, que o Sara Kubitschek não poderá ser instalado no Lago Norte, até por chantagem do seu presidente, que diz que se não aceitar em frente à sua casa, a sua residência, o Sara Kubitschek será removido para outro estado do Brasil. Não podemos permitir um afronto de um tecnocrata que serve à sociedade de uma forma justa, mas que não pode afrontar a este povo. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Como remanejamento? Vocês vão perder um e ganhar um, não é isso? Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje eu venho falar de um assunto que, pela gravidade e pela demonstração mais evidente e eloquente da incompetência administrativa e da incompetência gerencial deste governo, é fator de enorme preocupação para a nossa cidade. Me lembro quando, no dia 16 de fevereiro, a Comissão de Constituição e Justiça, da qual sou presidente, sabatinou o presidente do BRB, o candidato à presidência, então indicado à presidência do BRB, com a presença de todos os futuros diretores. E ele declarou nesta casa que assumia a presidência de um dos melhores bancos estaduais do Brasil, que era considerado pela revista bancária como um dos 4 bancos de melhor performance dentre todos os bancos estaduais do nosso país. Pois bem, depois de fazer esse reconhecimento ao excepcional trabalho desenvolvido no BRB pela diretoria passada, nos últimos dias de mês de fevereiro, a diretoria, após ser sabatinada pela CCJ, assumiu a direção do banco. Durante o mês de janeiro, portanto, na gestão da diretoria anterior, o BRB havia apresentado um lucro de R$6.600.000. Durante o mês de fevereiro, em que apenas na última semana a diretoria tomou posse, o lucro foi de R$2.300.000. E eis que, a partir do momento em que a diretoria designada por este governo assumiu o comando do BRB, o lucro em março caiu para R$700.000, em abril para apenas R$200.000, em maio um prejuízo inédito na história do banco de R$3.300.000 e em junho um prejuízo recorde em toda a história da instituição de R$5.800.000. Ou seja, durante os 2 primeiros meses deste ano, em que a diretoria do governo passado, ainda responsável pela gestão do banco, este apresentou um lucro de R$8.800.000. Nos 4 meses em que o banco esteve entregue à diretoria indicada por este governo, registra-se um prejuízo, o maior da história dos 20 e muitos anos de existência do Banco Regional de Brasília, da ordem de R$8.200.000. O valor do lucro no semestre é de apenas R$750.000, comparado com o lucro do último semestre do ano passado, que foi de R$14 milhões, e comparado com o lucro do primeiro semestre do ano passado, que foi de R$19 milhões. Portanto, para terminar, senhor presidente, é inacreditável o que está sendo feito pela atual diretoria do Banco Regional. Em matéria publicada hoje no Correio Brasiliense, a diretoria busca se defender, alegando que teria mudado os procedimentos contábeis do banco e por isso apresentado esse péssimo resultado. Grosseira e desrespeitosa mentira. Porque
Os bancos estaduais, e notadamente o Banco de Brasília, são Conclua, auditados deputado. mensalmente pelo Banco Central, e o Banco Central desmente em documento que tenha havido qualquer mudança de procedimento contábil no Banco de Brasília. O que houve, isto sim, é mais um dado, é mais um manifesto eloquente da incompetência e incapacidade gerencial e administrativa do governo instalado no Palácio do Buriti. Concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Senhor presidente, uma questão de ordem. Com a palavra o deputado Rodrigo Hollenberg para a questão de ordem. Senhor presidente, no jornal de hoje, o deputado Chico Vigilante disse que o problema é que a nossa Câmara Legislativa está virando uma fábrica de demagogia e todos fazem parte dela, oposição e governo. Eu solicito a Vossa Excelência, como presidente dessa instituição, que em nome dessa instituição responda ao deputado distrital federal Chico Vigilante, porque nós consideramos que o deputado Chico Vigilante, como liderança política que é, se virá muito mais a cidade que representa, se ajudar o governo do Distrito Federal a resolver os graves problemas da população e não ficar insultando essa Câmara Legislativa. Muito obrigado, senhor presidente. A presidência confirmará com o deputado se fez a declaração e, se tiver feito, responderá à altura. Concedo a palavra ao deputado Cafu. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, senhoras e senhores aqui presentes, gostaria de registrar minha perplexidade ante a conduta da direção da UNEB, consubstanciada nas seguintes atitudes: aplicação de percentual de 240% para matrículas novas, cobrança de valores retroativos nas mensalidades dos alunos veteranos. É preciso ressaltar que os aumentos foram dados à revelia do Ministério da Fazenda, cuja negativa foi expressa, e pior ainda, em total descumprimento à decisão judicial, contida na liminar de lavra do Dr. Lair Teixeira de Oliveira, da 10ª Vara Civil, concedida contra os valores abusivos. Bem sabemos que, pela nossa própria essência, pela necessidade de interagir, inerente ao ser humano, é que as normas existem. Por isso, melhor dizendo, por assim dizer, garantem o equilíbrio social. Por isso, sem que adentremos no mérito da questão, nos aspectos sociais gravemente desconsiderados, na mercância do sistema educacional, sem debatermos a ganância irrefreável e a intransigência contida nos fatos, indagamos. É admissível que uma instituição, numa ação unilateral e prepotente, afronte os poderes executivo e legislativo, acreditando na educação como direito dos cidadãos, conhecendo a gravidade da situação econômica e, sempre em defesa do Estado democrático de direito, solidarizo-me com os 3.000 alunos da UNEB, colocando-me à disposição para juntos encamparmos mais essa batalha. Antes de encerrar, senhor presidente, eu queria dizer que a atitude da direção da UNEB é uma atitude que essa casa deve repudiar, porque nós vivemos, nesse momento, situações não favoráveis àquilo que a gente chama de usuário. E queria dizer que a atitude da diretoria é uma atitude de insensível decisão política, porque faz a revelia de uma discussão franca e aberta com o conjunto dos alunos, em desrespeito à representação estudantil, já que aquela universidade tem um DCE constituído. O outro assunto que eu queria tocar é sobre um seminário que o governo do Distrito Federal, através do Grupo Executivo de Trabalho para tratar das ocupações urbanas irregulares no Distrito Federal, e que realiza hoje, durante o dia todo, no Centro de Convenções, o seminário Migrações, Ocupação e Uso do Solo Urbano no Distrito Federal, sendo que entre os debatedores nós temos a deputada Maninha e o deputado Zé Edmar. Ou seja, nós temos 2 representantes dessa casa naquele conclave. E queria dizer que é um momento oportuno e cabe
ao governo do Distrito Federal assumir a hegemonia de propor uma discussão, já que nós temos todo um quadro que não é senão caótico, senão o descaso, a omissão em governos passados, e cabe a esse governo buscar, discutindo com a sociedade organizada, discutindo com aqueles que têm acúmulo, com aqueles que têm feito estudos, pesquisas, debates, discussões acerca da matéria, nós tirarmos uma conclusão para que o governo possa ter encaminhamento plausível, já que nesse momento nós temos mais de 131 ocupações irregulares. É claro, e não temos nenhuma dúvida, que a situação de política habitacional ela é urgente. Temos claro que não cabe apenas ao Distrito Federal resolver essa questão. Essa é uma questão que ela implica em políticas de caráter emergencial a nível federal, e nós temos que chamar, sim, os poderes constituídos da União, a sociedade civil local, o país inteiro, a debater essa questão. Acho oportuno, acho importante, e gostaria que os anais dessa casa pudessem, já que o meu tempo é curto, registrar o texto que está nesse folder, Migrações, Ocupação e Uso do Solo no Distrito Federal. Obrigado. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha. Senhor presidente, senhores deputados, a Constituição Federal e a Lei Orgânica asseguram em vários dispositivos uma assistência alimentar a famílias carentes, a famílias miseráveis, que existem aí milhões e milhões em todo o país, e o Distrito Federal, infelizmente, não é uma exceção. Nós temos milhares de famílias carentes, milhares de crianças passando fome, passando necessidade, milhares de idosos passando fome, passando necessidade. Por isso, no mês de junho, mais precisamente no dia 2 de junho, eu apresentei nesta casa um projeto de lei assegurando assistência alimentar às famílias carentes de Brasília, no sentido de se criar um programa alimentar para atingir essas pessoas miseráveis, essas pessoas que estão passando fome. Eu vejo que no Diário Oficial de ontem, a deputada Maninha também apresentou um projeto criando um programa que sugere, criando um programa de segurança alimentar e nutricional no âmbito do DF. Entendo que o meu projeto e o projeto da deputada Maninha tratam da matéria de forma semelhante e que, por isso, devem tramitar em conjunto. Razão pela qual estou apresentando um requerimento a esta casa para que os dois projetos tramitem em conjunto, e peço aos nobres parlamentares, aos nossos nobres pares, para que nós possamos fazer uma discussão aprofundada e séria sobre a matéria, que considero um dos temas mais importantes hoje para o Distrito Federal. Quero dizer também que eu fiquei perplexo ao ver a entrevista do senhor governador do Distrito Federal, na Rede Bandeirante, do qual participou também o governador de Santa Catarina. Quando o governador de Santa Catarina foi indagado sobre uma empresa de automóveis que seria instalada no Brasil, o que ele faria pelo estado dele, ele disse que daria o subsídio todo e que lutaria com unhas e dentes para trazer aquela empresa para o estado, para criar empregos, para criar divisas, para criar impostos, e o governador Cristóvão Buarque desdenhou aquela empresa, disse que aquilo não representava nada, que era capital em torno de 7 bilhões e que precisava era de 400 bilhões para sair a população brasileira da miséria para o estado de pobreza. Não apresentou nenhuma, pasmem os senhores, não apresentou nenhuma proposta, não fez nenhuma questão de dizer que o Distrito Federal tinha interesse que essa empresa multinacional viesse ser instalada no Distrito Federal para gerar emprego. Se ele não fala, estou concluindo, se ele não fala, falamos nós.
E eu estou encaminhando um requerimento àquela empresa, um ofício àquela empresa, melhor dizendo, externando em nome de ser representante da população de Brasília, que Brasília precisa daquela empresa aqui, e que nós todos devemos cobrar do governador do Distrito Federal que procure criar emprego no Distrito Federal e que não fique fazendo pouco caso daquelas empresas que querem se instalar no Brasil e que poderiam estar instalando-se no Distrito Federal se não fosse a omissão e a má vontade do governador. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Senhores deputados, senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, galeria, imprensa, eu, em nome da CUT de Brasília, quero convidar todos os deputados para 14 horas e 30 minutos numa reunião para que nós possamos juntos encontrar um caminho para o governo do Distrito Federal, que nunca houve necessidade disso, de lutar pela autonomia financeira do Distrito Federal. Eu hoje estou muito chateado, porque eu vejo a luta da deputada Lúcia Carvalho, do deputado Cafu e dos outros deputados de oposição, Rodrigo Hollenberg, lutando para que o governo pudesse assistir, fazer um bom governo. A Lúcia chegou até mudar o seu visual para cada vez mais bonita. Mas não adianta, porque quanto mais bonita a Lúcia fica, mais cacete o governo dá na Câmara Legislativa. A nossa musa, a deputada Maninha, chegou ao cúmulo de se esconder, sumiu do plenário para não ouvir os descalabros praticados por um governo mal assessorado, um governo que, pela sua pessoa, é honesto, quer o desenvolvimento de Brasília, mas não dá condições pela sua assessoria, e deputados do PT, atacando um, atacando o outro, daqui uns dias podem querer atacar as nossas deputadas do PT, e nós iremos unir e vamos até dar um cacete no Chico, se ele mexer com as deputadas nossas. E eu quero ser sincero, enquanto o deputado Luiz Estevo não vem para governar o Distrito Federal, nós temos que unir com a CUT, nós temos que unir com todos, porque a CUT passa por um momento muito grandioso, porque tem na sua presidência o Zunga, um homem que luta pelo desenvolvimento, chega a unir com alas radicais, intransigentes e inóspita do governo do Distrito Federal para tentar trazer o progresso. Sabendo, senhores, que os professores estão ganhando mal, que o GDF está pagando mal, e um minutinho para terminar, e que o GDF agora quer colocar placa, não é crachá mais não. Eu tomei conhecimento que um dos assessores do governador diz que quem ganha salário superior a 6 mil cruzeiros devia ficar na frente do Buriti, deputado Arruda e deputado Luiz Estevo, com a placa de 50 por 50, mostrando o seu salário. Homens, deputado, que sempre lutaram como Vossa Excelência para o desenvolvimento. Então, vamos unir com a CUT enquanto o Luiz Estevo não vem. Obrigado. Concedo a palavra ao deputado Marcos Arruda. Já começou a contar, senhor presidente? Hein? Posso iniciar? Sim. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, há tempos venho me preocupando com os destinos dessa cidade, uma vez que sua autonomia política só se dará com a conquista de sua autonomia financeira. Senhor presidente, pelo imobilismo do governo do Distrito Federal, Brasília hoje se vê numa situação muito além de delicada, principalmente em função do veto do presidente da República a recursos para o GDF. Aqui é importante ressaltar, no entanto,
que o governo já declarou que não deixará de repassar esses recursos para Brasília. A solução definitiva para as dificuldades financeiras do DF, no entanto, é a inclusão no texto constitucional de emenda a exemplo de segurança, que aí sim assegurará definitivamente o que já deveria ser uma obrigação da União para com essa cidade, o financiamento das áreas de educação e saúde. Esta possibilidade já poderia se encontrar em dado estado de negociação, senhor presidente, se não fosse a omissão e despreparo do governo do Distrito Federal, que não se apresenta perante a presidência da República como verdadeiro magistrado da capital do Brasil, mostrando o porquê desta reivindicação. Fica realmente difícil que o governo do Distrito Federal, apoiando constantemente manifestações contrárias ao presidente da República, negocie os recursos necessários para Brasília. Isto é grave, senhor presidente, já que a nossa federação, a unidade da federação é atípica, precisa integralmente da União para sobreviver. Não será, no entanto, agredindo o governo federal, ativando movimentos populares contrários ao presidente da República, ou tentando colocar a população contra a União, que o processo para a emancipação do Distrito Federal será facilitado. O momento é de seriedade e união de todos os partidos e parlamentares desta Casa, para que, de uma maneira responsável e profissional, consigamos sensibilizar o governo federal da imperiosa necessidade de emenda constitucional que assegura a Brasília os recursos a que ela faz jus. Tempo encerrado. Senhor presidente, só um minuto para finalizar. Ou através de um fundo de participação, através da emenda que assegure, como já dito, os repasses para as áreas vitais da educação e saúde, como já acontece com segurança. Senhor presidente, torna-se premente que nós, parlamentares da Câmara Legislativa, parlamentares do Senado e da Câmara Federal, e até mesmo sob a liderança do governador Cristóvão, solicitamos uma audiência com o senhor presidente da República, com o presidente do Congresso e o presidente da Câmara dos Deputados, para que, de uma forma politicamente respeitável e colocando os interesses populares acima das divergências partidárias, avançássemos o processo da independência financeira do Distrito Federal. Quero elogiar a atitude da CUT, na pessoa do seu presidente Zunga, Conclua, que está articulando com os diversos segmentos. No entanto, a pretexto da luta pela autonomia, não vamos permitir que grupos tentem radicalizar o processo numa campanha de hostilidade ao presidente da República, que se construiria em um mais complicador. Senhor presidente, me preocupa que, continuando o desgoverno, teremos dentro em breve a reedição do que aconteceu no Rio de Janeiro em 1980. A decretação da falência do DF e a assinatura embaixo da declaração de incompetência do que lhe dão hoje sustentação. Daí a minha proposta do governo de coalizão, que lamentavelmente o deputado Hollenberg não levou a sério, atacando-me e se retirando do plenário quando existia o meu direito à resposta. Quando o meu direito à resposta ia ser exercido, o que não ocorreu. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Companheiros parlamentares, imprensa, servidores desta casa, eu quero fazer a continuidade de uma discussão que eu dei início há mais de 3 meses atrás em relação ao teto salarial. Se nós queremos que os servidores do Distrito Federal tenham um salário justo, que nós possamos ter um limite mínimo para que cada servidor possa ter dignidade, nós também temos que ter um teto máximo. E eu fico muito satisfeita quando hoje, através de um dos veículos de comunicação da cidade, nós temos aqui o posicionamento dos juristas apoiando o governador no sentido de ter tornado público o salário do servidor público, da área executiva. E mais, quero deixar registrado que isso reforça mais ainda a nossa luta quando o Supremo dá ao governador do Piauí uma liminar possibilitando a ele que não pague salários acima do que ganha o secretário de Estado no Piauí, porque lá também estava se gastando 1,5 milhão com salários superdimensionados. Então, essa luta não é só propriedade nossa, como mostra essas duas matérias colocadas neste veículo. Agora, eu quero trazer mais lenha para a fogueira. Eu quero falar de um outro organismo que também é pago com os cofres públicos e que esta casa nunca discutiu, e que a sociedade precisa discutir, que é o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Eu recebi denúncia no meu gabinete do que acontece no Tribunal de Contas e entre seus conselheiros e entre seus servidores. Não quero dar a conotação de indicar nomes, eu não quero trabalhar aqui com nomes, eu quero trabalhar com funções e valores e com uma posição que nós temos que tomar em relação a isso.
Vou dizer aqui uma benesse, uma vantagem, um privilégio que um conselheiro tem. Ele recebe, fora outras vantagens, 500 litros de gasolina por mês. Hora que você ouve 500 litros de gasolina, você fala, não, é pouco. O que é? Eu abasteço o meu carro, sou parlamentar, uma vez por semana, ando para todos os lugares como parlamentar, porque nós temos o trabalho em plenário e nós visitamos Braslândia, Taguatinga, ontem mesmo, debate em Taguatinga, outros parlamentares foram até o Gama fazer uma visita numa área de preservação ecológica. Você caminha, você trabalha enquanto parlamentar, muito fora deste espaço. E eu gasto um tanque e meio por semana. Isso significa 200, 300 litros de combustível por mês. Por que é que um conselheiro do Tribunal de Contas que não faz trabalho de campo recebe um subsídio de 500 litros de combustível? Isso é uma das denúncias. Meu tempo está encerrado. Eu tenho outras denúncias sobre essas impropriedades que o Estado criou através de pessoas que nos fiscalizam. Olha a ironia, o Tribunal de Contas fiscaliza todos os funcionários, as contas públicas, e traz a eles esse tipo de benefício e privilégio. É o momento de se fazer uma mudança no Estado, sim. Doa quem doer. Nós precisamos trabalhar isso e modificar. Se é imoral, embora legal, é preciso mudar a lei. Eu acho que não tem servidor, não tem cidadão que vai estar contra uma posição dessa. E essa Câmara tem que entrar no debate e não fugir e tergiversar sobre esse assunto. Passo a presidência ao deputado Edmar Pirineus. Terminado o comunicado de líderes, passamos aos comunicados dos parlamentares. Concedo a palavra ao deputado Vamos descer com ele, depois ele vai assumir novamente. Ao deputado César Lacerda. Ele vai demorar um pouco. César, eles vão demorar um pouquinho. Concedo a palavra ao deputado Marco Lima. Alguém faça pedido aí. Nós vamos pedir para suspender até lá embaixo. Concedo a palavra ao deputado Cafu. Senhor presidente, senhores deputados, Concedo a palavra ao deputado Cafu. Em vista da visita de uma comissão de um país tropical africano, Guiné-Bissau, eu gostaria que fosse apreciada a possibilidade de suspender as atividades. A presidência acata a sugestão e suspende por 5 minutos.
Onde é que eles vão sentar? Eles não vão sentar? Tem que colocar na mesa das cidades. Ou então, eu acho melhor. Pede o pessoal aí, pá. Está reaberta a presente sessão. Não, eles vão sentar ali, ó. Vão sentar ali. Vão sentar ali. Só. Todos os deputados. Da Assembleia Nacional da República de Guiné-Bissau. Tem a primeira vice-presidente. Da Assembleia Nacional. Não, já tem compromisso. Senhoras e senhores deputados, eu convido o deputado Manuel Andrade, secretário, para tomar assento à mesa. E eu tenho a honra de convidar para tomar assento à mesa a primeira vice-presidente da Assembleia Nacional Popular de Guiné-Bissau, deputada Francisca Pereira. Senhoras e senhores deputados e assessores, esta casa tem a honra de receber, nesta data, a delegação de parlamentares da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, que, em visita ao nosso país, vem trazer as suas experiências, o seu conhecimento, para trocar conosco, para que a partir de contatos e relações como estas, possamos também estreitar as relações, não só entre os parlamentos dos nossos países, mas, sobretudo, possamos estreitar as relações entre os povos dos nossos países. Eu tenho a honra de anunciar que compõe a comitiva da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, além da sua primeira vice-presidente, deputada Francisca Pereira, o primeiro secretário da Assembleia Nacional Popular, deputado Joaquim Embaló. O deputado líder da bancada parlamentar
do PAIGC, Manuel Mané. O líder da bancada parlamentar da RGB-MB, deputado Alder Vaz Lopes. Deputado líder da bancada parlamentar do PRS, Kaumba Yalá. O líder da bancada parlamentar da UEM, Canjura Unjai. O deputado Vasco Salvador Correia. O deputado Manuel Namajo. E os diretores da Assembleia Nacional Popular, Roberto Augusto Laurence, Daniel Sala, e também as presenças do diretor jurídico da USAID, Lorival Zagonel, e do consultor temático Aldo Santos. Eu tenho a honra de passar a palavra à deputada Francisca Pereira, para, em nome de toda a delegação, possa fazer uma saudação aos parlamentares do Distrito Federal e ao povo desta nossa capital. Com a palavra, deputada Francisca. Senhor Presidente, senhores e senhora deputada, é com muita honra e agrado que estamos aqui presentes junto a vocês para poder transmitir a mantenha, que é o cumprimento do povo da Guiné-Bissau. Estamos aqui uma delegação parlamentar dos deputados saídos da última eleição multipartidária na Guiné-Bissau, que teve lugar no junho de 94. Estamos numa visita de estudos e de trabalho e de troca de experiência junto aos parlamentares de países com mais anos de experiência de convivência multipartidária. Sabemos bem que estamos a infringir a regra regulamentar da vossa Assembleia, mas como viemos de um país amigo, um país irmão, um país com quem os laços históricos vêm já de centenas de anos, é por isso que essa oportunidade que nos foi dada não podemos deixar de explorá-la. A Guiné-Bissau e o Brasil tiveram já um programa de cooperação desde após a luta de libertação nacional
contra o colonialismo português, no domínio cultural, diplomático, em que na Guiné-Bissau, desde a independência, há a Embaixada do Brasil. A Embaixada do Brasil na Guiné está a trabalhar no sentido de expandir a língua portuguesa, mas sabemos que os brasileiros dizem que há muita influência africana na língua portuguesa brasileira, que é a língua brasileira. Nós estamos aqui em visita de contato, como dizia. Como veem, são os altos responsáveis políticos do nosso país que cá está. E nesse âmbito também estamos a aproveitar ter outros contactos extraparlamentar com os empresários, com os homens dedicados à economia, à ciência, etc., porque achamos que a Guiné-Bissau poderia ser o melhor aliado do Brasil na África e particularmente na nossa sub-região. É por isso, caros deputados, caros representantes do povo, manifestamos aqui o nosso agradecimento ao povo brasileiro, às entidades brasileiras, do acolhimento desde o nosso primeiro dia de estádio no Brasil, começando por São Paulo, Curitiba e Brasília. E muito obrigada pela atenção e pelo tempo que estamos a tomar do vosso excelente trabalho. Obrigada. Esta presidência explica aos nossos irmãos da Guiné-Bissau que, se é verdade que o nosso regimento não prevê a concessão da palavra aos visitantes, muito nos honra, neste momento, quebrar esta regra protocolar e ouvir a primeira vice-presidenta da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau. E, ainda mais, deputada Francisca, deputados e diretores. Esta presidência vai continuar quebrando a regra e abrindo a palavra aos líderes partidários que quiserem fazer uso dela para que possam fazer saudações à nossa delegação da Guiné-Bissau, fazendo uma simples observação, o pedido da objetividade. Com a palavra o deputado Cafu, líder do PT. A África é o útero, a África é o berço de parte da história desse país que não foi ainda contada como deveria ser contada. Eu fico extremamente emocionado, eu fico extremamente lisonjeado com a presença de irmãos de patrícios da África tropical. Cafuso é uma expressão que diz do mestiço filho, do acasalamento do negro com o índio. Nós temos cafusos no Maranhão, nós temos cafusos na capital do estado do Mato Grosso, do estado do Mato Grosso. É uma população cafusa, é um cruzamento interessante, é uma figura humana de uma
expressão bela, fisicamente, do ponto de vista beleza plástica, inconteste. Cafua é uma expressão triste. Cafua eram masmorras onde se acorrentavam negros arredios, fugitivos, negros que não aceitavam o jugo do escravismo. Normalmente eram acorrentados prisões subterrâneas em que se amarravam isoladamente, como um castigo. E Cafu, alguém me disse, um de vocês, eu fiquei extremamente contente em saber que Cafu, em Guiné-Bissau, é da língua uma expressão nativa que significa união. Eu queria aqui dizer que estou extremamente emocionado, dizer que nós precisamos juntar as nossas experiências de angústia e de dor, que nós precisamos de nos solidarizar. Nesse momento nós temos um negro afro-americano na mira do corredor da morte. Ontem nós falamos de Abu Jamal, de Wesley Cook, um negro que denuncia as injustiças da sociedade do país capitalista mais poderoso do mundo, que são os Estados Unidos da América. E nós precisamos juntarmos para dizer ao mundo que nós temos uma história, temos uma língua, temos uma cultura, temos uma beleza e temos o direito de permanecermos ajudando a construir um mundo mais irmão, um mundo mais fraterno, um mundo sem fronteiras. O que vocês simbolizam nesse momento para nós, e eu digo em nome do PT, da minha bancada, é uma esperança muito grande, uma alegria inconteste e contagiante. Obrigado por vocês terem vindo aqui. Grato. Concedo a palavra ao deputado Miqueias Paz, líder do PCdoB. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, ilustres convidados, há mais ou menos 500 anos atrás, receber uma comitiva africana ao Brasil era motivo de muita dor e muita tristeza para a nossa história, porque representavam que estavam vindo para cá para serem torturados, para serem massacrados, para serem utilizados como peça de uma engrenagem de uma produção. E é muito feliz esse momento, porque, passado esse período, essa comitiva vem para cá com outro momento na história. E hoje, sim, é um motivo de orgulho. É motivo de mostrar para o país inteiro, para o mundo inteiro, que essa nação gigantesca, essa nação chamada África, e que, infelizmente, os brancos ambiciosos fizeram questão de subdividi-la para subjugá-la, mas essa nação continua persistindo e sobrevivendo, e recebê-los aqui, em nome do PCdoB, é com certeza um grande motivo de orgulho. É sinal, como o deputado Cafu falou há pouco, é sinal de esperança, sim, que quiçá um dia a história do planeta Terra será escrita de uma outra forma, onde não haverão pessoas que estarão subjugando e não haverão subjugados. Haverá, sim, uma grande nação mundial, e a gente torce, com certeza, para que seja uma nação igualitária, uma nação que respeite, que não trace nas diferenças a sua forma de briga, a sua luta étnica. É com muito orgulho e muito prazer que recebemos todos vocês, e que essa casa, com certeza, marca na sua história, e agradecemos a figura do senhor presidente, o Geraldo Magela, por ter quebrado o protocolo e poder permitir que a gente os ouvisse e, ao mesmo tempo, pudéssemos dizer aquilo que nós estamos sentindo. Muito obrigado por terem vindo. Concedo a palavra ao deputado Marcos Arruda, líder do PSDB. Senhor presidente, senhora vice-presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, deputada Francisca Pereira, senhor deputado
secretário da mesa, deputado Manuel Andrade, líderes de bancada, deputados aqui presentes da Guiné-Bissau, senhores diretores, meu amigo de partido Zagonel, outros representantes de entidades, senhoras e senhores deputados distritais. Acho que o deputado Cafu expressou o nosso sentimento, o deputado Miqueias, e eu, como líder do PSDB, do partido do presidente da República do Brasil, não poderia deixar nesse momento de relembrar que o nosso governo sempre apoiou os movimentos justos de libertação nacional de países, inclusive da República Guiné-Bissau. E neste momento eu quero homenagear o povo, o bravo povo do país que aqui vocês representam. E dizer que o nosso povo recebe aqui essa delegação do povo da Guiné-Bissau com muita honra e muito orgulho e muita emoção, porque eu tenho certeza, senhor presidente, que é a grande oportunidade de nós estreitarmos os relacionamentos culturais, sociais e preservar a nossa história, a história de Guiné-Bissau e a história do Brasil. Parabéns e voltem ao país de vocês, tendo certeza do respeito do povo brasileiro ao povo desta República Guiné-Bissau, que eu gostaria nesse momento uma salva de palmas dos deputados aqui presentes ao povo de Guiné-Bissau. Muito obrigado, deputado Marcos Arruda. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Excelentíssima senhora deputada Francisca Pereira, vice-presidente, senhores da delegação da Guiné-Bissau, nosso presidente Geraldo Magela, deputado Manuelzinho, secretário, senhores deputados, imprensa, galeria. Para nós, senhora deputada, é motivo de muito orgulho receber nessa casa uma delegação da África. Depois de ter falado aqui os deputados Cafu e Miqueias sobre a origem negra, falar sobre a cultura negra no Brasil, cabe a nós apenas falar também da nossa cultura política. E a nossa cultura política não diferencia muito da luta heróica do povo da África, das revoluções, das conquistas que vocês têm conseguido palmo a palmo, centímetro a centímetros, nos anos de 1988, de 86, nas lutas sérias que nós também temos. Nós também vivemos os nossos conflitos em que um governo como o do Distrito Federal promove e patrocina greves e manifestações contra o presidente da República. Nós também temos nossos conflitos, como vocês têm. Mas nós também temos as nossas coisas boas, como vocês apresentam aqui a beleza da mulher africana, nós também mostramos a vocês a beleza das nossas deputadas presentes, a deputada Lúcia Carvalho e a deputada Maninha, que não está presente. Nós temos semelhança não somente na língua portuguesa, nós temos semelhança também no coração, na vontade de sorrir, na vontade de amar e na vontade de querer cada vez melhor a nossa gente. Por isso lutamos e nós, os brasileiros, participamos e vivemos toda a luta do povo da Guiné-Bissau. Toda a luta que vocês enfrentaram e que hoje vocês estão aqui vendo uma política diferente, aonde os comunistas são da extrema-direita e aonde os fascistas, aqueles
são da extrema-esquerda. Há uma inversão de valores hoje na nossa política, em que o homem, para conquistar o seu poder e a sua força, ele não mede consequência de passar de extrema-direita para extrema-esquerda, com a máxima facilidade, como é fácil o nosso futebol também. É isto, deputada Francisca Pereira, que nós queríamos, e eu, como o mais antigo morador de Brasília, aqui dentro dessa casa, queria desejar a vocês que tenha uma estadia bonita, brilhante, que o povo de Brasília vos ame cada vez mais e que vocês recebam a nossa solidariedade de amor. E também iremos um dia visitá-los em sua terra para buscar subsídio, para que nós possamos cada vez melhorar mais o nosso poder político. Muito obrigado e sejam felizes e que Cristo permaneça com vocês. Obrigado. Concedo a palavra ao deputado Benício Tavares, em nome do PP. Senhor presidente, deputado Geraldo Magela, saúdo aqui, através da pessoa da deputada Francisca Pereira, outros deputados aqui presentes. Senhor presidente, em nome do Partido Progressista, gostaria não só de saudar essa visita que muito nos honra nesta casa, da delegação do Guiné-Bissau, e dizer da nossa satisfação de ver aqui companheiros como o companheiro Lorival, companheiro do Senado, que tanto tem lutado para engrandecer o Poder Legislativo, e aproveito essa oportunidade para saber também das dificuldades da implantação do Poder Legislativo naquele país, e dizer que a nossa experiência de uma legislatura, estamos na segunda legislatura agora, tivemos também dificuldades na implantação dos nossos setores básicos desta casa, principalmente a parte de taquigrafia, e contamos com o apoio de profissionais do Congresso Nacional, especificamente do Senado e da Câmara dos Deputados. E aqui nessa casa nós temos uma solicitação para ceder, através de um convênio ou de um empréstimo, o nosso servidor Carlos, que está ali, para que ele possa ajudar a implantar naquele poder legislativo daquele país o setor de taquigrafia. Por isso, eu acho que os nossos laços já estão selados e, com certeza, estaremos juntos na caminhada da implantação do poder legislativo, do engrandecimento daquele poder, para que aquele país possa reverter as situações mais aflitivas do povo do Guiné-Bissau. Parabéns e sucesso nesse intercâmbio. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado João de Deus, líder do PDT. Senhor presidente, senhora deputada Francisca Pereira, senhores parlamentares da Guiné-Bissau, em nome do meu partido e do meu companheiro deputado José Ramalho, eu quero saudar a todos os visitantes e dizer que o nosso partido, o PDT, que defende a causa negra no Distrito Federal e que, com isso, teve 2 governadores negros no Brasil, isso muito nos orgulha, e hoje está aqui representantes daquele partido, daquele país, Guiné-Bissau, em que eu tenho a satisfação de ter um grande amigo, que é funcionário desta casa, Dr. Antônio Prates, que viveu 2 anos, e também tenho certeza que, de uma forma ou de outra, contribuiu para a democracia e a independência na Guiné-Bissau. Um país do tamanho do meu estado, do estado de Alagoas, que conseguiu unir etnias para que lutasse contra o imperialismo e, com as armas, conseguiu chegar ao que chegou. Eu quero
agradecer pela presença de todos os senhores e dizer que aqui nós temos a nossa musa, a deputada Maninha. E quem sabe que a deputada Francisca Pereira não seja a musa de vocês. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, a deputada Francisca Pereira me dizia aqui que hoje a visita a esta casa coincide com uma data muito importante para o povo da Guiné-Bissau. É que no dia 3 de agosto de 1959, 50 trabalhadores de Pinjiquiti, Porto de Pinjiquiti, falei certo? Pinjiquiti, foram assassinados na luta, massacrados na luta pela libertação do seu povo. Eu não sei de quem a honra é maior, de quem representa o povo da Guiné-Bissau hoje, neste momento, depois de tantas lutas, ou se de nós, que recebemos os representantes do povo da Guiné-Bissau. De qualquer forma, compartilhamos com os senhores e a senhora a comemoração desta data, porque nesta casa nós temos trabalhadores